Encontre paz na tempestade. Pastor Antônio Júnior. A vida é cheia de altos e baixos, como o mar que ora está calmo, ora fica agitado. Todos nós passamos por momentos difíceis, problemas no trabalho, brigas em família, doenças, dívidas ou até mesmo aquela sensação de que tudo está desmoronando. O pastor Antônio Júnior, em sua mensagem Encontre Paz na Tempestade, ensina que mesmo quando a vida parece um temporal, é possível ter tranquilidade no coração. Mas como? Não é sobre fugir dos problemas, mas aprender a enfrentá-los com fé e confiança em Deus. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são altas, o vento é forte e o medo bate. Você pode ficar paralisado pelo pânico ou pode segurar firme no leme, confiante de que vai passar. A mensagem do pastor Antônio Júnior é justamente essa. Em vez de se afundar no desespero, podemos encontrar paz, mesmo quando tudo ao redor parece cair. O que significa encontrar paz na tempestade? Paz na tempestade não quer dizer que os problemas vão desaparecer como mágica. Significa que mesmo com as dificuldades batendo à porta, você pode ter um coração tranquilo. É como quando você está gripado. A dor de cabeça e a febre incomodam, mas você toma um remédio, descansa e sabe que vai melhorar. A paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, com Deus, você não está sozinho para enfrentá-los. Exemplo prático. Imagine que você perdeu o emprego. As contas estão chegando e o desespero vem. Encontrar paz na tempestade seria respirar fundo e não entrar em pânico. Confiar que Deus vai abrir uma porta, mesmo que você não saiba como ainda. Fazer o que está ao seu alcance. Atualizar o currículo, procurar vagas, pedir ajuda a amigos. Orar e entregar a ansiedade para Deus, em vez de ficar remoendo o problema. Não é fácil, mas é possível. 2. Como a mensagem do pastor Antônio Júnior pode ajudar? O pastor Antônio Júnior usa a Bíblia e exemplos do dia a dia para mostrar que Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete estar conosco nelas. Vamos ver alguns pontos principais de forma simples. Deus não causa a tempestade, mas permite que ela venha, e tem um propósito. Às vezes a gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? Mas as tempestades da vida não são castigos, são oportunidades de crescimento. Assim como a chuva faz a planta crescer, as dificuldades podem nos tornar mais fortes. Exemplo: um atleta não fica forte sem treinar duro. As dores dos exercícios são necessárias para ele se tornar melhor. Na vida é igual, os desafios nos preparam para algo maior. Jesus está no barco com você. Na Bíblia, Mateus 8, 23-27, os discípulos estavam em um barco durante uma tempestade forte. Eles ficaram com medo, mas Jesus estava dormindo no barco. Quando acordaram ele, Jesus acalmou o vento e o mar. A lição? Mesmo quando parece que Deus está dormindo, ou seja, não agindo como a gente quer, Ele está presente. Exemplo prático. Você já passou por uma situação que parecia sem saída, mas, de repente, tudo se resolveu? Talvez um dinheiro apareceu no momento certo, ou uma pessoa te ajudou quando você menos esperava. Isso não foi coincidência, foi Deus agindo, mesmo que você não tenha percebido na hora. A paz vem quando a gente confia, não quando a gente controla. A gente gosta de ter tudo sob controle. Dinheiro guardado, saúde perfeita, família sem brigas. Mas a vida não funciona assim. A verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança em Deus. Exemplo: imagine que você está dirigindo e de repente começa a chover muito. Você pode ficar nervoso, gritar e perder o controle do carro e piorar a situação. 2. Diminuir a velocidade, ligar o limpador de para-brisa e confiar que vai chegar em casa. A paz é como a segunda opção. Você não controla a chuva, mas controla a sua reação. A oração é a âncora na tempestade. Muitas vezes a gente reza só quando está tudo bem ou só quando está desesperado. Mas a oração constante, falar com Deus todos os dias, não só nas crises, é o que nos segura quando a vida balança. Exemplo prático. Pense em um barco ancorado no porto. Mesmo com ondas fortes, ele não sai do lugar porque a âncora está firme. A oração é essa âncora. Ela nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor está instável. E a tempestade passa, e você sai mais forte. Nenhuma tempestade dura para sempre. Pode demorar, pode doer, mas ela vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e ver que aprendeu algo, cresceu ou até ajudou outras pessoas com a sua história. Exemplo: uma árvore que passa por ventos fortes desenvolve raízes mais profundas. Você também, depois da tempestade, fica mais preparado para as próximas. 3. Passo a passo. Como aplicar isso no dia a dia? Agora que você entendeu a ideia, como colocar em prática?
Vamos ver dicas simples. Pare e respire. Quando a ansiedade bater, pare por 1 minuto. Feche os olhos, respire fundo e lembre, Deus está comigo. Isso acalma a mente. 2. Fale com Deus, mesmo que seja um desabafo. Não precisa de palavras bonitas. Fale como você fala com um amigo. Deus, estou com medo, não sei o que fazer, me ajuda. Ele ouve. 3. Faça a sua parte, mas não carregue o mundo nas costas. Se o problema é dinheiro, corte gastos, procure trabalho. Se é saúde, vá ao médico. Mas não ache que tudo depende só de você. Deus age quando a gente faz a nossa parte. 4. Lembre de tempestades que já passou. Pense, já passei por coisas difíceis antes e superei. Essa também vou superar. Isso dá força. 5. Ajude alguém. Às vezes, a gente fica tão focado nos nossos problemas que esquece que tem gente pior. Fazer o bem, mesmo que seja um elogio ou uma ajuda pequena, tira o foco da nossa dor e traz paz. 6. Não tome decisões no calor da emoção. Em crise, a gente tende a fazer coisas impulsivas, gastar demais, brigar, desistir. Espere a poeira baixar antes de decidir. 7. Confie no tempo de Deus. A gente quer tudo para ontem, mas Deus tem o seu tempo. Assim como uma semente não vira árvore em um dia, as soluções também podem demorar. Não desista no meio do caminho. 4. O que não fazer na tempestade? Assim como tem coisas que ajudam, tem atitudes que pioram a situação. Fique atento a esses erros comuns. A reclamar demais. Ficar só falando do problema para todo mundo nas redes sociais, no trabalho, não resolve. Às vezes a gente até atrai mais negatividade. Melhor falar com Deus e com pessoas que podem ajudar de verdade. B. Isolar-se. Quando a gente sofre, dá vontade de se fechar, não atender chamada, não sair de casa. Mas o isolamento aumenta a tristeza. Procure pessoas que te façam bem. C. Culpar os outros ou a si mesmo. Se fulano não tivesse feito isso, se eu fosse melhor. Culpa não resolve. Foque em soluções, não em lamentações. D. Buscar soluções erradas. Álcool, drogas, compras excessivas, fugir dos problemas. Isso só adia a dor e cria mais problemas. E. Desistir da fé. Muitas pessoas na crise ficam bravas com Deus. Por que ele não me ajuda? Mas é justamente na tempestade que a fé é testada e fortalecida. Não desista agora. 5. Histórias reais. Pessoas que encontraram paz na tempestade. Para mostrar que isso não é só teoria, vamos ver exemplos de pessoas que viveram isso. Exemplo 1. Desemprego inesperado. João trabalhava em uma empresa há 10 anos quando foi demitido. Ficou desesperado, com medo de não conseguir outro emprego. Mas em vez de se afundar, ele começou a orar todos os dias. Procurou cursos online para se qualificar. Pediu indicações a amigos. Em 3 meses conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. Hoje, ele diz, aquela demissão foi um susto, mas me fez crescer. Exemplo 2. Doença na família. Maria descobriu que seu filho tinha uma doença grave. O medo era tanto que ela não conseguia dormir. Até que uma amiga lhe disse, Deus não te deu um espírito de medo. Ela começou a orar com o filho todas as noites. Buscar médicos e tratamentos com esperança. Confiar que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. O filho se recuperou, e Maria aprendeu que a paz não é a ausência do problema, mas a presença de Deus nele. Exemplo 3. Briga no casamento. Carlos e Ana estavam prestes a se separar. Brigas constantes, desentendimentos. Até que decidiram parar de culpar um ao outro. Orar juntos, mesmo com raiva. Procurar ajuda de um conselheiro. Hoje eles dizem que a crise os aproximou mais do que nunca. 6. Versículos da Bíblia que falam sobre paz na tempestade. O pastor Antônio Júnior sempre usa a Bíblia para ensinar. Alguns versículos que falam sobre isso. 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Jesus está dizendo, confie em mim, mesmo quando tudo parece ruim. 2. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Deus não quer que a gente carregue sozinho os pesos. Ele quer que a gente lhe entregue. 3. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. A paz de Deus não depende de tudo estar perfeito. É uma paz que vem de dentro. 4. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43:2. Deus não promete que não vamos passar por rios, problemas, mas que não vamos nos afogar neles. 7. Resumo final. Como encontrar paz na tempestade? Vamos recapitular tudo de forma bem simples.
Aceite que tempestades vão vir, a vida não é só alegria. Problemas fazem parte, mas não precisam te definir. 2. Não entre em pânico, o medo aumenta o problema. Respire, ore e pense com clareza. 3. Faça a sua parte, Deus ajuda, mas você também precisa agir, procurar soluções, se mexer. 4. Confie em Deus, não nas circunstâncias. A paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando a gente confia naquele que resolve. 5. Lembre, você não está sozinho, Deus está no barco, com você, mesmo que pareça que ele está quieto. 6. A tempestade passa, pode demorar, mas não é para sempre. E você sai mais forte. 7. Ajude alguém no caminho. Às vezes, a gente encontra paz quando tira o foco de si mesmo e faz o bem ao próximo. 8. Palavra final do pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior costuma dizer: Deus não tira a tempestade, mas ele entra no barco com você. Isso significa que em vez de pedir para os problemas sumirem, o que nem sempre acontece, a gente pode pedir a Deus que nos dê força, sabedoria e paz para passar por eles. A paz na tempestade não é um sentimento de que tudo está bem, mas a certeza de que mesmo quando tudo parece ruim, Deus está no controle. E isso faz toda a diferença. Reflexão final. Hoje você pode estar passando por uma tempestade, financeira, emocional, familiar ou de saúde. Mas lembre-se, o mesmo Deus que acalmou o mar para os discípulos é o Deus que está com você agora. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem. E quando a tempestade passar, e ela vai passar, você vai olhar para trás e ver que no meio do vento e da chuva, você aprendeu a navegar. E isso, meu amigo, é crescimento. Encontre paz na tempestade. Não é um convite para ignorar os problemas, mas para enfrentá-los com coragem, fé e a certeza de que você não está sozinho. Às vezes a gente olha para a tempestade e pensa: por que eu? Ou até quando isso vai durar? Essas perguntas são normais, porque ninguém gosta de sofrer. Mas a verdade é que as tempestades não vêm para nos destruir, e sim para nos revelar coisas importantes. Imagine um barco no meio de uma tempestade. Se ele ficar parado, as ondas vão bater com mais força e podem até afundá-lo. Mas se ele continuar navegando, mesmo que devagar, vai conseguindo avançar. A vida é assim: se a gente para de lutar, a tempestade parece maior. Mas se a gente segue em frente mesmo com medo, a gente descobre que é mais forte do que imaginava. O pastor Antônio Júnior sempre fala que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Por exemplo, uma mãe que perde o emprego mas encontra força para reinventar a carreira. Um casal que briga, mas decide sentar e conversar com respeito. Um jovem que se sente sozinho, mas descobre que Deus nunca o abandonou. Essas pessoas não têm vidas perfeitas, mas têm algo melhor, a certeza de que não estão sozinhas. E tem mais, as tempestades também servem para limpar o que não presta. Assim como a chuva lava a terra e deixa tudo mais verde, os momentos difíceis tiram da gente o que não é necessário: orgulho, medo, amargura, e deixam espaço para coisas melhores como gratidão, paciência e amor. Então, se você está no olho do furacão hoje, respire fundo. Não é hora de desistir, é hora de confiar. Deus não prometeu um mar calma, mas prometeu estar no barco com você. E isso é o suficiente. Lembre-se, depois da tempestade vem a bonança. E quando ela chegar, você vai ser uma pessoa diferente, não porque os problemas acabaram, mas porque você aprendeu a vencê-los. Essa é a paz que ninguém tira, a paz de saber que não importa o tamanho da onda, você tem um Deus que é maior. Então, levante a cabeça. A tempestade não é o fim da sua história. É só mais um capítulo. E os melhores ainda estão por vir. Quando a gente olha para trás, depois que a tempestade passa, a gente entende que ela não veio para nos destruir, mas para nos fortalecer. É como um músculo: se a gente não faz força contra ele, ele não cresce. A vida é assim também. Os desafios são como pesos que a gente levanta. No começo dói, parece que não vai aguentar, mas depois a gente descobre que ficou mais forte do que imaginava. Pense em um agricultor. Ele não reclama da chuva forte, porque sabe que ela molha a terra e faz a plantação crescer. Da mesma forma, as lutas da vida regam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa capacidade de amar. Se tudo fosse fácil, a gente nunca ia descobrir do que é capaz. Foi na hora do aperto que Davi aprendeu a confiar em Deus antes de enfrentar Golias. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus de um jeito que nunca tinha ouvido antes. E é nas suas batalhas que você vai encontrar uma força que nem sabia que tinha. Agora, você pode estar pensando: mas como eu faço para ter paz no meio do caos? A resposta não é esperar a tempestade passar para só então sorrir. É aprender a dançar na chuva. Como? Primeiro parando de lutar sozinho.
Deus não te deixou aqui para você carregar o mundo nas costas. Ele disse: Venha a mim, todos vocês que estão cansados, e eu darei descanso. Mateus 11h28. Isso não é um convite para depois, é para agora. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Basta dizer: Deus, eu não aguento mais sozinho. Toma o controle. Segundo, foque no que você pode controlar. Na tempestade, a gente costuma gastar energia com coisas que não dependem da gente. E se der tudo errado? Por que isso está acontecendo? Mas paz não vem de saber todas as respostas. Vem de confiar em quem sabe. Em vez de ficar remoendo o problema, faça o que estiver ao seu alcance, mesmo que seja só respirar fundo, ligar para um amigo ou escrever o que está sentindo. Pequenas ações mantêm a gente firme quando o vento está forte. Terceiro, lembre-se, a tempestade não dura para sempre. Pode parecer que sim, especialmente quando a gente está no meio dela. Mas olhe para trás. Quantas vezes você achou que não ia superar algo e hoje nem lembra mais daquele sofrimento? Deus não muda. Se Ele te tirou de outras enrascadas, Ele vai te tirar dessa também. A diferença é que dessa vez, você pode escolher confiar antes de ver a saída. E por último, não esqueça, a paz não é a ausência de problemas, é a certeza de que você não está sozinho neles. É como uma criança que segura a mão do pai ao atravessar a rua. Ela não tem medo porque sabe que está protegida. Você também pode ter essa paz. Não porque os problemas vão sumir mágica, mas porque você tem um pai que não solta a sua mão, nem na calmaria nem na tempestade. Então, se hoje o vento está batendo forte, se as ondas estão altas, não olhe só para o mar revolto. Olhe para quem está no barco com você. E quando a bonança chegar, porque ela vai chegar, você vai olhar para trás e vai entender. A tempestade não foi para te afundar, foi para te levar mais perto dele. E isso, meu amigo, é a maior vitória de todas. Quando a gente passa por uma tempestade, é comum achar que a vida só vai melhorar quando tudo voltar ao normal. A gente fica esperando o dia em que os problemas acabam, o dinheiro sobra, a saúde melhora, os relacionamentos se acertam. Mas a verdade é que a paz não depende dessas coisas. Ela vem de algo muito mais profundo, a confiança de que mesmo no meio do caos, Deus está no controle. Pense num agricultor que planta sua lavoura. Ele não fica desesperado toda vez que chove demais ou quando o sol queima as plantas. Ele sabe que por trás de tudo tem uma colheita vindo. A tempestade pode até assustar, mas ela também prepara a terra para dar frutos melhores. Com a gente é igual. As dificuldades não são só para nos derrubar. Elas também servem para nos fortalecer, nos ensinar e nos aproximar de Deus. Talvez você esteja passando por uma luta financeira. As contas não fecharam, o emprego está instável, e parece que não tem saída. É fácil ficar ansioso, perdendo noites de sono, imaginando o pior. Mas e se, em vez de só olhar para a falta, você olhasse para quem prometeu suprir todas as suas necessidades? A Bíblia diz que Deus cuida até dos passarinhos. Imagine então como Ele cuida de você, que é filho dele. Ou então, quem sabe você está com o coração partido por causa de um relacionamento que deu errado. A dor parece que não passa e a solidão pesa. Mas é nesse momento que Deus quer te mostrar que Ele é o amor que nunca falha. Talvez essa dor seja justamente o caminho para você descobrir que o verdadeiro amor não vem só de pessoas, mas de quem te criou e te ama incondicionalmente. Até mesmo nas pequenas tempestades do dia a dia, aquele imprevisto que estraga seus planos, a discussão que te deixa frustrado, o cansaço que parece não ter fim, a paz é possível. Não é uma paz que ignora o problema, mas uma paz que diz: eu não entendo tudo, mas confio em quem entende. É como quando você está dirigindo na chuva forte. Você não para o carro só porque não enxerga longe. Você confia nos limpadores de para-brisa, nos faróis e na sua habilidade para seguir em frente. Com Deus é assim, mesmo quando a visão está turva, você pode confiar que Ele está guiando. E tem mais, as tempestades também revelam o que tem dentro da gente. Quando tudo está bem, qualquer um parece forte. Mas é na adversidade que a gente descobre se a nossa fé é só de palavras ou se ela está enraizada no coração. É como uma árvore, só quando vem o vento é que a gente vê se as raízes são profundas ou não. Se a sua confiança em Deus é verdadeira, a tempestade vai balançar, mas não vai derrubar. Claro, isso não significa que você tem que sorrir o tempo todo ou fingir que não está doendo. Jesus mesmo, na maior tempestade da vida dele, a cruz, suou sangue de tão angustiado. Ele não ignorou a dor, mas escolheu confiar no Pai mesmo assim. Então, se você está com medo, pode dizer isso para Deus. Se está triste, pode chorar. Se está cansado, pode descansar nele. A paz não é a ausência de emoções, é a certeza de que no meio delas você não está sozinho.
E quando a tempestade passar, porque ela vai passar, você vai perceber que não voltou do jeito que foi. Você vai estar diferente. Mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus. As cicatrizes vão ficar, mas elas não vão ser sinais de derrota, e sim de vitória. Como um marinheiro experiente que depois de enfrentar muitos mares bravos, olha para as ondas e sabe, já passei por pior, e aqui estou. Então, se hoje a vida está difícil, não desista. Não é porque a tempestade é grande que Deus é pequeno. Ele é maior que qualquer onda, qualquer vento, qualquer medo. E se Ele permitiu que você passasse por isso, é porque tem um propósito que você ainda não vê. Mas pode confiar, no final, você vai olhar para trás e vai entender que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava lá segurando você. E isso, meu amigo, faz toda a diferença.